Vamos falar nesta entrevista sobre ufologia, extraterrestres, contatismo e a relação entre esses temas com olhar, visão ou perspectiva transpessoal, inclusive com abordagem psicológica transpessoal, conforme vocês verão no decorrer da entrevista com o nosso convidado, que é para lá de especial. Ele é administrador de empresas, empresário, contador, artesão, escritor, faixa preta de karatê quarto dan, baterista, membro do projeto Suneses, além de contratado, que teve experiências próximas com seres extraterrestres. Estão corretas as informações? Certíssimo, seu Carlos. Tudo bem com você? Muito bem, seja muito bem-vindo ao espaço, viu, Thompson? É um prazer estar contigo, meu jovem. Muito bem. Tudo bem? Thompson, você tem também um projeto de caridade que você criou para ajudar com doações a diversas entidades da sua cidade. Inclusive, você usa o seu canal do YouTube, que você tem um canal também, para arrecadar para este seu projeto. É isso mesmo? Sim, acontece. Às vezes a gente consegue angariar doações de outras pessoas, inclusive, né? Juntamos as coisas. Em outros momentos eu uso direitos autorais do meu livro, que seria a diferença entre o preço de custo e o preço de venda. Por exemplo, 3 livros eu consigo juntar um valor equivalente a uma cesta básica, para você ver como que realmente é baratinho, né, o direito autoral. E algumas vezes também, quando a gente faz um artesanato, o meu artesanato é mais um hobby. Porém, acontece que as pessoas fazem encomendas. Ah, eu queria um Papai Noel, eu queria uma bruxinha, eu queria um ET bonitinho assim e tal. A gente faz, retira-se o preço do custo do material e aquele pseudo lucro também a gente faz uma doação. É mais ou menos assim que funciona. Não tem uma entidade certa. Às vezes é uma cesta básica para uma pessoa qualquer, às vezes é uma fralda geriátrica ali para o asilo das idosas. Funciona assim, vai depender realmente do momento e daquele valor arrecadado. Muito bem, Thompson. Eu vou já encaminhando para as perguntas que eu elaborei. Eu estou aqui com o meu script, né? Porque são muitas informações, muitas perguntas pertinentes, e eu acredito que isso desperta muita curiosidade em todos nós, principalmente aos mais aficionados, aos amantes, entusiastas da ufologia, dos extraterrestres, do contatismo, enfim. Então, eu queria, antes de ir direto para as perguntas, mais objetivamente falando, é que você falasse mais assim um pouco de você, para quem não te conhece. Então, assim, você fica à vontade, você pode falar o que você quiser, o espaço é todo seu. Aqui no canal, você pode falar livremente, abertamente. Beleza, então. Bem, o seu preâmbulo foi muito bem feito, né? Você conseguiu resumir bastante. Mas há umas outras coisinhas interessantes também, né? Você não citou, eu sou casado já há 30 anos, juntando o tempo de namoro e noivado, já se vão 36 anos. Tenho um casal de filhos, meu mais velho se chama Thales, ele também estuda ufologia já há um bom tempo, ele já é casado com 27 anos. Minha filha Tayla é noiva e advogada formada, meu filho é engenheiro de computação. Ela também participou dos estudos ufológicos quando criança, até 8, 9 anos, mas depois ela se interessou um pouco. Porém, ela não tem nenhum preconceito, ela me apoia, volta e meia a gente conversa sobre o assunto, apresento para ela amigos, ela se apresenta a esses nossos amigos do mundo ufológico, né? Também volta e meia, quando ela vê alguma reportagem, ela fala, ó, papai, tal coisa assim está passando na TV, liga aí no tal canal. Então, sempre estamos no mundo ufológico, não tão ufológico da mídia, que nós vamos conversar sobre isso, mas aquele outro mundo ufológico que nós temos um bom contato, uma boa experiência há muitos anos. Minha esposa, claro, me acompanha nessa jornada desde sempre. Muitas das experiências que eu tive, ela estava ao meu lado. Então, não são experiências minhas que ela me acompanhou, são experiências nossas. E ela sempre estava ao meu lado, porque é companheira demais e aquela ali eu posso confiar a minha vida
que eu ainda vou ter troco. Então, mais ou menos isso, né? Profissionalmente, você já falou, né? Eu me formei em administração de empresa, eu tinha uma programação de vida, mas o destino quis outra programação, outro tipo de vida. Migrei para a profissão contábil. A profissão contábil me fez ter a minha manutenção da minha casa, dos meus filhos. A administração foi apenas uma solução e uma aglutinação às coisas que eu preciso fazer. Então, o administrador de empresa somado à contabilidade consegue dar uma assessoria muito nível. Também temos uma empresa paralela aos nossos escritórios, minha esposa também é advogada, que é uma empresa de eventos voltada para casamentos, noivas, debutantes. Então, até sexta-feira eu sou contador. Fim de semana eu sou fotógrafo, cameraman, editor de vídeo, coisa que eu sei que você também gosta de fazer. Estudei bateria como hobby, né? Curiosidade, eu sempre gostei de música. Rock and roll é a melhor música do universo. Nada contra as outras, mas rock está na minha veia desde sempre. E sempre também gostei muito da ficção científica. Na minha cidade demorou muito tempo a ter shopping center, então os cinemas eram cinemas esporádicos, nas praças. Havia uma praça que tinha um cinema muito famoso chamado Cine Montes Claros, que é o nome da minha cidade. Inclusive, minha colação de grau foi lá, do meu curso de administração. Então, com o cinema, nós começamos a ter um contato com esse tipo de cultura pop, que seriam os filmes Star Wars, Star Trek, Rambo, Comando para Matar. Então, nós, meninos da minha época de infância, gostávamos muito dessas coisas. Filmes com cara de heroísmo, né? O herói sempre vence no final, salva a mocinha. Também as frases que viraram jargões do nosso jeito de dizer, que era que a força esteja com você, né? Vida longa e próspera. Todas aquelas frases, jargões nos filmes de ficção. Isso também aliado aos quadrinhos de super-heróis, que me encantavam e ainda encantam muito. Então, saber que nos quadrinhos, principalmente da Marvel, já era retratado coisas que depois, no futuro, eu vim a ter contato pessoalmente, interessantíssimo. Que seria o quê? Nos quadrinhos tinha naves espaciais, tinham seres de outros planetas, e depois eu vi que eu estava vivendo essa ficção científica ao vivo e a cores, que é o que nós vamos falar daqui a um pouco, né, quando você me passar as próximas perguntas. Mas foi bem interessante mesmo essa minha infância, adolescência e vida adulta. Muito bem, Tom. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o seu canal no YouTube, né? Eu queria saber assim do que se trata. Assim, meu canal, eu tive 2 ou 3 canais, que eu vou te ser sincero, uns estão abandonados. Eu tinha um só mesmo para fazer videozinhos do hobby, né, do artesanato, fazendo as modelagens dos bonecos e tal. Está bem abandonado, porque leva muito tempo. Às vezes o boneco demora 2 semanas para ficar pronto, para você colocar num vídeo de 10 minutos, tem que filmar, parar, editar. Então, eu acabei perdendo um pouco a vontade de continuar com esse canal. Tem um outro canal chamado Terry Kerry Khan, que depois te falarei o que quer dizer esse nome, que ele está meio parado também. O meu canal principal é um canal particular, onde eu coloco tudo. Lá não tem um segmento, então até o preâmbulo do canal fala que é ufologia, filmes, coisas do dia a dia, piadas, é meio um misto de coisas. Então lá eu tenho, por exemplo, o vídeo do meu casamento está lá, os 15 anos da minha filha, a formatura, mas também tem desenhos do Caverna do Dragão, tem coisas de ufologia, tudo colocado nas playlists do canal. Então é mais fácil seguir as playlists que tem os temas. Então esse é o que eu mais tenho como ativo. Tem também o da empresa GT Vídeo, que é focado só nos casamentos, nos eventos que a gente cobra. Esse aí tem poucos inscritos, porque é só mesmo uma forma de mandar para os meus clientes que moram à distância o registro dos trabalhos que nós fizemos para eles. Mas é assim, uma coisa do canal que você falou sobre o trabalho filantrópico, lá também eu divulgo meu livro, né? Está aqui, inclusive, posso mostrar para você a capa. Essa é a versão impressa, né? Essa capa é do Vinícius. O Vinícius é um ótimo desenhista. Ele é o Vinícius Santana de Lima. O Instagram dele é @vinicius.inc. Se alguém quiser algum trabalho dele, ele pode atender à distância. E eu divulgo lá sempre um linkzinho para a compra do meu livro, que já tem aquela história de gerar
aquela receita que nós falamos, né, para as doações. Então, lá eu cito também. Uma coisa que faltou falar na descrição da minha vida anterior foi também sobre o Karatê, né? Você falou do Karatê e eu acabei pulando. O Karatê chegou na minha vida por causa, pasmem, do filme Karate Kid. Então, eu assisti o Karate Kid e falei, não, eu quero isso para minha vida. E lá fui eu, né? Todo sem saber nem para onde ir, para a academia de Karatê, a saudosa Academia Sol Nascente da minha cidade. E acabei chegando nesse quarto dan, né, que seria a faixa preta 4 vezes. Aqui a praça, vocês podem ver algumas medalhas que eu adquiri em alguns campeonatos. Eu não gosto do karatê de competição, porque quebra um pouco assim, o sentido lá do Karate Kid, que foi o que me levou ao karatê, que seria a preservação da vida, autocontrole, também a autodefesa. E sem contar que é uma ginástica maravilhosa, né? Você tem alongamento bom, você tem uma condição pulmonar bem melhor. E eu tive asma quando criança, então não aprendi a jogar bola nem nadar direito, porque a asma não deixava. Então o karatê me atendeu na parte esportiva depois que eu fiquei adolescente. Mais ou menos é algo assim. Ok. É, sobre o seu interesse por ufologia, extraterrestres, você inclusive tem vários livros além desse que você me mostrou. Eu queria saber quantos livros você já tem publicado, se você pretende publicar mais um, se tem algum novo a ser publicado no forno, enfim. Pois bem, Carlos. Atualmente eu tenho material de rascunho, material manuscrito e também digitado no antigo Word, uma impressora matricial, nem colorido não era, eu tenho um monte de coisa arquivada. Este caderninho aqui me acompanha desde a década de 97, onde tem várias anotações de tudo que nós fizemos, né, durante esse período de estudos ufológicos, dentro de um certo nicho, que nós vamos entrar nele também daqui a um pouco, da nossa ufologia diferenciada. Então, eu penso que esse material, com suas devidas adaptações, assim como com mais detalhes, porque as anotações são anotações da memória, apenas da memória, um resíduo da memória que ocorreu na época. Eu penso que eu consigo mais ou menos 10 volumes no mesmo naipe deste aqui, mais ou menos de 200 páginas. Porque tanto é que aqui fala na contracapa sobre os 10 volumes. Não sei se a câmera vai pegar direitinho, mas fala sobre os 10 volumes. E essa coleção eu dei o nome de Terry Carey Khan. Então, seria 10 livros para compor uma coleção de fatos ocorridos. O segundo, falta um pouquinho para terminar. Só que o segundo é biográfico. Ele vai estar contando mais coisas da minha infância, vai ter uma coletânea de fotos incluída no livro também. E é mais para satisfazer até meus filhos, porque eu conto sempre muitas histórias para eles da minha infância, e eu gostaria que isso ficasse registrado após eu passar dessa aqui para melhor, se Deus quiser, daqui a uns 90 anos ainda. Mas um dia nós vamos estar no outro plano, e eu quero deixar pelo menos isso registrado, porque as pesquisas falam, né, que nem sempre os netos até que sim, mas tataranetos, bisnetos, não sabem nem a sua origem. Então, estando em papel, numa estante empoeirada no futuro, alguém pode dizer, oh, esse cara aqui foi meu bisavô, o que, que ele escreveu? Então, é um tipo de lembrança que eu vou deixar para o futuro em papel. Apesar de, claro, papel hoje não está sendo muito usado, né? Eu vejo a sua estante também, você é um intelectual que gosta muito de leitura, mas hoje um audiobook, um livro em PDF está mais na moda do que o velho no papel. Mas eu gosto ainda. Fui criado assim, né? Muito bom, legal, viu, Thompson? É, eu queria agora que a gente já entrasse assim na temática do projeto Sunesis. Então, assim, eu queria saber quanto tempo você tem nesse projeto. Há quanto tempo você atua como integrante deste projeto? Sim, Carlos. Olha só, o projeto Sunés, ele caiu no meu colo de paraquedas e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Uma das, não há, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter encontrado a minha cara metade, que está comigo até hoje, né? Assim como meus filhos. Vamos colocar o projeto em segundo ou terceiro lugar de melhor coisa da minha vida. O que ocorre?
meu primo, ele me convidou para uma reunião na casa dele, onde seria apresentado a nós um tal de Missão Rama. E eu não sabia nada do que era Missão Rama. Ele falou, não, vai lá em casa. Talvez ele me fez esse convite por nossa amizade, em primeiro lugar, e também por saber que eu gostava muito de ficção, de tecnologia, mesmo isso sendo nos idos dos anos 80, 90. Chegamos lá, encontramos algumas pessoas conhecidas dele que estavam aguardando também essa reunião, e um rapaz totalmente desconhecido para mim aqui da cidade. Esse rapaz veio de BH trazendo uma fita de videocassete e uma proposta deste projeto. A fita, se eu não me engano, ela era nomeada Fita de Vídeo Zero, que era a introdução à Missão Rama do Brasil. Nessa fita constava a Verônica Pazuellos, na época Carlos Paz, hoje carinhosamente chamado por nós como Charlie ou Verô, que são os apelidos carinhosos que nós a chamamos. E nessa fita havia uma palestra de introdução ao projeto. Claro, eu fiquei maravilhado, porque aquilo ali estava satisfazendo ao máximo toda aquela minha ânsia de conhecimento nos assuntos de outras orbes, de outras raças. Levado, é claro, como já disse, pelos quadrinhos, pelos filmes. Né? Eu era um cara que era um nerd antes mesmo do tema nerd existir tão popular quanto hoje. Talvez levado também pela minha asma, que eu não conseguia fazer esportes, então eu lia muito. E isso me fez ter uma forma de pensar bem diferente dos outros meninos e amigos da minha rua, do meu colégio, da época. Aí pronto, o que acontece? Gente, eu quero fazer parte disso. Logo depois, foi nos enviado pelo correio, porque na minha cidade não havia tantas livrarias, havia uma livraria muito boa chamada Distribuidora Thaís, mas o foco da Distribuidora Thaís não eram livros com conotação holística, esotérica, era mais para venda de jornais e revistas, como a revista Veja, Isto É, Jornais da Cidade, o Globo, essas coisas. Ocorre que o Ozanam, de Sete Lagoas, que é um velho integrante também, conseguiu fazer a compra do livro Os Semeadores de Vida para mandar para as pessoas interessadas via correio, pessoas essas que estavam distantes dos grandes centros, né, onde conseguiria comprar o livro. Vou confessar que antes nós estávamos pensando em fazer cópia xerográfica do livro, que era tipo uma pirataria, né? Assim, meia boca, sem o autor saber, mas eu preferi ter o livro, a brochura. Inclusive, este meu está autografado pelo Charlie, pela Verônica, e ele autografou, inclusive, para os meus filhos, né? Para Thompson, Luizito, Thales e Tyler, com amor, Charlie. Então, esse aqui, não vendo, não troco, não alugo, não empresto. Você mesmo está olhando muito para ele, deixa eu colocar ele aqui escondido. Mas eu tenho outros volumes. Aí pronto, né? Eu engoli os Semeadores de Vida, sei lá, com 2, 3 dias. Logo depois, nós recebemos uma coisa chamada Guia de Práticas, que é exatamente aonde está focado e esquematizado as formas de se estudar essa nossa ontologia diferenciada das outras. Então, o Guia de Práticas fala sobre isso. Ele nos instrui à distância de como participar de um grupo hoje nomeado SUNES, nos instrui à distância, para que possamos ter os ensinamentos, os aprendizados, e que isso tudo seja unificado em todos os grupos do planeta. Então, como você sabe, existem grupos em vários estados, inclusive fora do Brasil. Então, é uma padronização de estudo mesmo à distância. Consequentemente, na época era muito complicado falar com as pessoas que tinham mais experiência, porque a ligação era interurbana era muito caro, também a comunicação era mais feita por cartas, então a carta demorava às vezes uma semana para chegar em São Paulo e voltar, ou mais uma semana com uma resposta das pessoas mais antigas, que na época eram nomeadas instrutores, hoje são chamadas facilitadores. Uma bela noite, próximo da meia-noite, se não já depois da meia-noite, meu telefone fixo toca, e era o Ozanam entrando em contato conosco, porque já tinha falado por carta,
como eu te disse, ele nos enviou o livro e etc e tal, nos convidando para ir até a cidade de Sete Lagoas, conhecer o Charlie, que ele estaria trazendo o Charlie, Verônica, para Sete Lagoas para palestrar. Aí já viu, né? Meu sorriso foi de orelha a orelha. Eu falei, eu vou, não sei como, mas eu vou. E acabei conseguindo chegar lá. Com tudo isso, de lá para cá, o projeto mudou de nome, teve algumas intercorrências, né? Muitos grupos que se separaram. E acaba que, mais ou menos em 2009, em Montes Claros, que é a minha cidade, o projeto parou. As pessoas se interessaram, os grupos foram acabando, mas eu e minha esposa, nós que éramos adultos nessa data, em relação aos meus filhos que ainda eram crianças ou adolescentes, nós nunca paramos de estudar o fenômeno e de estar sempre pensando na missão Rama, que depois virou Projeto Amar, antes de ser Projeto Sudetes. Com isso, nós passamos a... Sabe quando você está com abstinência? As pessoas falam muito, né? A pessoa fuma e foi em abstinência. Nós estávamos com abstinência desses conhecimentos. Então, nós partimos para outros estudos correlatos para tentar suprir essa abstinência. Então, eu frequentei a projeciologia do Valdo Vieira, frequentei a gnose, também frequentamos grupos chamados Aquantário, também frequentamos o espiritismo kardecista. Então, tudo que era algo esotérico, metafísico, a gente estava frequentando para tentar suprir essa abstinência. Mas não supria, porque a Missão Rama, o Projeto Amar e hoje Suneses é algo totalmente diferente de tudo isso que eu falei e de outras coisas que eu também não citei, porque nem tenho conhecimento da existência dessas coisas. Mas realmente o Projeto Suneses é algo totalmente diferenciado. E digo aos seus telespectadores, aos seus inscritos, que mesmo por curiosidade, procurem saber mais do projeto. Tudo bem, Thompson. Eu queria que você falasse um pouco mais do projeto Sunesis, mas que você fizesse de uma maneira mais assim sintética, mais resumida, porque até onde eu sei, o Sunesis ele é algo bem profundo e mais complexo do que as pessoas imaginam. É um processo, né, gradativo. Então, assim, resume para quem ainda não sabe nada de Sunesis, nunca ouviu falar e quer entender melhor. Do que se trata exatamente? Eu vou usar a minha nomenclatura pessoal para te dar esse relato. Mas, em suma, o projeto Sunese, para mim, pessoalmente, é um projeto de evolução humana com auxílio de seres mais evoluídos. Vou fazer um paralelo, por exemplo, ao karatê. O faixa branca, ele prefere treinar com faixa preta do que com outro faixa branca que tem o mesmo nível de conhecimento na arte marcial dele. Então, se você é faixa branca e treina com faixa preta, você tem acesso a um conhecimento superior e é uma pessoa mais qualificada para lhe ensinar. Da mesma forma, esses seres que nos auxiliam no projeto, eles estão há muitos milhões de anos, se não bilhões, não posso te dizer acertadamente quanto tempo, que é um mistério que nem a gente sabe, à frente do nosso tempo, do nosso conhecimento. Mas olha só que interessante, um pequeno parêntese. As pessoas costumam dizer que a Terra é um pequeno pontinho azul, um planetinha qualquer, lá na ponta da galáxia. Inclusive a Voyager, quando estava saindo do Sistema Solar, o Carl Sagan disse, né, pediu, não sei dizer, para que o pessoal fizesse uma virada nela e batesse uma foto da Terra. Mas sabe aquele pontinho opaco, longínquo? Aí as pessoas falam, nossa, esse é o nosso planetinha. Então as pessoas falam muito mal, entre aspas, do planeta Terra. Mas se todo mundo pensasse bem, como que aqui é um paraíso, tendo em vista outros lugares, como, por exemplo, Marte, que é muito árido, Vênus, Saturno, que não tem condição nenhuma de vida humana, claro, atualmente, vida humana encarnada. Então, a Terra é um planeta muito bonito, apesar de estarmos fazendo o que estamos fazendo, né? Mas outras pessoas já estão conscientes disso. Tanto é que a reciclagem existe. Estamos aí com aquele protocolo de Kyoto, que está tentando ajudar, por aí vai. O que acontece?
o nosso planeta ele é muito bem visto para essas raças. Então, eles estão aqui para tentar nos fazer pular de nível, o nosso nível mesquinho. Vocês acompanham aí, você também, Carlos, como que, pelo menos, um exemplo que a gente pode dar, o Brasil, como que está complicado, né? Tem muita música esquisita, você que é músico também, eu te vi tocando os seus vídeos aí do seu canal pessoal. Então tem muita música esquisita, muita letra que denigra a mulher, muita droga, muito assassinato, muito roubo, né? Então a gente, nós que somos nerds ou intelectuais, a gente se sente estranho no ninho quando vemos que como que um planeta tão grande, um país tão grande, mesmo que dizendo os astrônomos que é um planetinha na pontinha da galáxia, que tem tantas maravilhas a serem usufruídas e descobertas, está dessa forma. Né? A guerra da Ucrânia, para que aquilo? Então a ganância humana ainda não foi controlada. E esses caras lá de cima, eles tentam simplesmente nos fazer entender do amor incondicional. Então você tem que amar o próximo. Jesus já falou isso, o Buda já falou isso, tantos outros avatares de várias épocas já vieram com essa mensagem, mas não cai a ficha. Então esses avatares vieram e muitos deles, como o próprio grande mestre Jesus, foi incompreendido, foi morto, foi degradado. Por quê? Até onde eu entendo também, meu ponto de vista pessoal, tá, gente? Há várias origens das raças humanas do planeta Terra. Então, o que acontece? Tem a teoria dos exilados de Capela. Então, Capela é um sistema, né, estelar, alguns milhões de anos-luz daqui, e lá eles passaram por um processo de evolução. E aqueles que não conseguiram alcançar foram exilados. E olha nós aqui, muitos de nós somos exilados de Capela. Então, as diferentes raças, diferentes religiões, do meu ponto de vista pessoal, volto a repetir, tem a ver com isso, com as diferenças de quem veio para cá em corpo astral, em alma, em espírito, o nome que vocês queiram dar, e reencarnaram aqui em diferentes continentes, países e com diferentes corpos físicos também. Então, tem o pessoal asiático que tem uma conotação, o pessoal africano tem outro, os hindus têm outro. Então, tudo isso se tornaram diferenças que, no meu ponto de vista, novamente repetindo, eu acho que ao estarmos encarnados, o corpo físico influi muito no nosso espírito, na nossa consciência. Você, como estudante, já pós-graduando, né, nas parapsicologias da vida e outras ciências psicológicas, você deve concordar comigo que a besta fera que temos dentro da gente, ela influi realmente no raciocínio lógico. É muito difícil você, suponhamos, estar no trânsito, o cara te xinga, bate no seu carro, sai do carro dele, vai na janela com o dedo na sua cara, e você fica passivo. É muito difícil. Então a besta fera ataca realmente, e você tem que ter um autocontrole muito grande. E é isso que esses caras vieram fazer aqui, quando encontraram o Thiago, lá, beirando 18 anos, baseado no que ele fez, que está relatado nos Semeadores de Vida, para o primeiro contato que ele, o irmão e uma galerinha lá tiveram. Então, eles quiseram realmente resgatar a raça humana, resgatar o possível karma que eles têm conosco, porque alguns estudos dizem, né, que o elo perdido foi exatamente aquela fase onde eles interferiram na evolução humana. Por isso que não há, falta um elo perdido na evolução do Cro-Magnon, Neandertal e por aí vai. Então falta cientificamente descobrir aquele fóssil daquele buraco. Então a evolução pulou uma era ou uma fase. Dizem que foi atitude deles, interferência deles. Então o projeto assim começou assim conosco. E as experiências foram muitas. E é interessante porque, quase finalizando essa parte, uma coisa que eu posso garantir aos seus telespectadores, para acreditar no que está aqui nos Semeadores de Vida, penso eu, opinião particular novamente, que só vivendo, e foi por acreditar no que está escrito aqui, e estando dentro do projeto, eu vivi coisas que seriam consideradas ficção científica. E essas coisas estão narradas aqui.
Então, para acreditar no meu livro, acredite antes dos Semeadores de Vida e escrevam seus próprios livros, vocês que vão ter essas experiências conosco. Vale muito a pena. É melhor do que qualquer festinha, do que qualquer, sei lá, doce, né, comida farta. É uma experiência maravilhosa. Pode ter certeza. Inclusive, quando eu estava dizendo sobre acreditar nos semeadores de vida e no projeto, tem um outro fator interessante para isso também. Eu acho que a maioria dos seus inscritos e telespectadores conhecem o autor JJ Benítez, criador de várias obras maravilhosas, como, por exemplo, Operação Cavalo de Troia. E esse livro do JJ Benítez diz respeito às experiências dele junto à Verônica e ao grupo deles lá no Peru. Bem no comecinho, ele foi fazer uma reportagem com esses rapazes e ele teve um avistamento inacreditável no dia do aniversário dele, inclusive, com hora marcada, local e horário. Então, o JJ Benítez é uma pessoa que não tem como falar que não é uma pessoa, uma figura mundial. Então, se o JJ Benítez escreveu sobre o projeto e sobre aqueles garotos, há 50 anos atrás, ou menos, um pouco mais, tem algo realmente de interessante nisso tudo, você não acha? Certamente, Thompson. E acredito que a maioria que está assistindo deve conhecer, eu já ouvi falar do J. Benítez, que é um famoso jornalista, entusiasta da ufologia também. Enfim, eu queria, na sequência, que você fizesse uma diferenciação. Se há alguma diferença entre a ufologia clássica ou casuística, por assim dizer, e a ufologia do SUNES, do projeto SUNESIS. Qual seria a diferença ou quais seriam as diferenças entre elas? Saberia nos dizer? Com certeza. Inclusive, eu talvez, minha opinião particular, novamente, eu nem chamaria os estudos do projeto SUNES de ufologia, porque, como nós conversamos antes, né, é um processo de crescimento, de auxílio, é mais algo ligado a amor do que a ciência e ufologia. Então, a ufologia clássica, ou casuística, ou científica, que também eu já estudei, você também deve ter estudado, tem a revista UFO, que é uma edição muito famosa no nosso país, entre outras, né? Como eu citei também sobre os filmes de ficção, Contatos Imediatos, primeiro, segundo, terceiro grau, e tantos outros que falam disso. Fogo do Céu, que é um filme interessantíssimo sobre as experiências de uma abdução. Essa ufologia, ela leva mais em consideração o estudo do fenômeno, também em relação a tempo, velocidade, tamanho, onde apareceu, quem viu, quem deu testemunho. No caso da ufologia dos militares, eles fazem relatórios secretos, os aviões tentam alcançar. Um caso mesmo interessante sobre a ufologia clássica, ou casuística, ou até mesmo científica, foram os Foo Fighters, né, que apareceram na guerra atravessando os aviões, vinha de encontro ao avião, atravessava e os pilotos não sabiam o que acontecia, se aquelas bolas de luz que pareciam tangíveis e eram intangíveis quando aqueles seres que estavam operando-as gostariam que isso acontecesse. Não confundir, viu, gente, os Foo Fighters com aquela banda de rock, que é uma banda muito boa também, e o nome dessa banda foi baseado nesse fenômeno, e não o contrário. E a tradução literal são caças de fogo ou caças fantasma, que também não tem nada a ver com o filme Caça Fantasma, né? Então, o que acontece? É bem diferente, apesar da ufologia, vamos chamar de ufologia do SUNES, nós termos os avistamentos, os contatos, tanto telepático quanto presencial, com seres materializando dentro dos portais, que eles possuem os portais, né? Vamos falar sobre isso depois, assim como o avistamento de naves, de sonda, não é o propósito, é uma consequência. Então, os avistamentos dentro do projeto, eles são confirmação de mensagens recebidas, eles são confirmação que os grupos estão indo bem, confirmação de apoio às atividades que os grupos estão fazendo em campo, nas saídas a campo, que onde nós nos encontramos, grupos de vários lugares do Brasil e do mundo, para trocar experiências e fazer as nossas práticas de campo, que também não tem nada a ver com colocar máquina de tripé, luneta, filmadora, não. A prática de campo não tem nada a ver com o registro das naves. Apesar de, recentemente,
os extraterrestres terem dito em comunicações a alguns integrantes que eles gostariam realmente que nós fizéssemos os registros, até mesmo para poder mostrar para novos integrantes e também para confirmar mais ainda aquilo que a gente só fala e só faz a divulgação através de relatos, né? Ou escritos ou falados. Então, a diferença básica é essa. A ufologia sunesis, chamemos de ufologia, é algo para crescimento do ser humano, baseado nas informações e ajuda de seres mais elevados. E como são várias raças, nós temos uma gama de ensinamentos diferenciados. Então, uma raça pode nos ensinar coisa A outra coisa B, e elas entre si também estão aprendendo conosco. Porque o ser humano da Terra é bem engraçado, né? Se eu me cutuco aqui, eu falo ai. Se eu chego em você e dou um beliscão no mesmo lugar, você fala ui. Ah, mas não é a mesma coisa? Não são humanos do mesmo jeito? Por que um falou ai e o outro falou ui? Então nós temos nossas diferenças que também os intrigam. Então nós também somos material de estudo para eles e vice-versa. Então é uma opinião pessoal, mas cabe bem no que você me perguntou. Não tem muito a ver com ufologia científica de registro, de anotações de hora, velocidade, se deixou marca de sapato no chão. Isso não é o foco. Acontece, mas não é o foco. Muito bem, Thompson. É importante você salientar isso, frisar, porque realmente, conforme você está dizendo, há uma diferença muito significativa. São ufologias diferentes. Inclusive, eu poderia dizer que uma é uma ufologia ortodoxa e a outra é a ufologia prática. Eu queria saber, como funciona, então, o contato com esses seres extraterrestres no projeto Sunesis. Os membros integrantes têm algum protocolo, algo do tipo, para o contato com esses seres através do Sunesis? Chamemos de protocolo, Carlos. Eu também chamaria de fases. Fases de desenvolvimento. Você, como estudioso da mente humana, você sabe que nós temos inerente na gente certa paranormalidade, ou para, como é que você citou mesmo, eu me lembro do seu vídeo, acho que é para. Pode falar. Parapsiquismo. Isso, parapsiquismo. Então, todos nós temos isso. O que é que ocorre? Esses seres eles conseguem potencializar isso para aquelas pessoas que não são os famosos médiums ou paranormais ou parapsíquicos, que já são divulgados sempre, como, por exemplo, Thomas Green Morton, o Uri Geller e tantos outros que fizeram fama nos anos 80, aqueles fenômenos de materialização, de entortar garfos, entre outras coisas. Então, existem esses paranormais nativos que já nasceram com esses dons, mas temos também a nossa paranormalidade. E esses seres, eles têm a capacidade de intervir, fazendo com que a gente consiga um contato com eles. Então, enquanto grandes corporações estão procurando vida com o telescópio Hubble, com James Webb, se é que estão procurando, né? Eles falam que não procuram, mas procuram. E outras coisas, grandes observatórios, eles já estão aqui desde sempre. E ao estar aqui desde sempre, dentro da forma de trabalho do SUNES, é bem simplório a forma de contato. Nos Semeadores de Vida mesmo é narrado que os meninos, que a Verônica, enquanto jovem, os irmãos e os amigos, eles ficavam vendo as reuniões que o pai da Verônica fazia sobre o instituto que eles tinham também, né, de estudos de ufologia e coisas metafísicas. E também, se eu não me engano, eles fizeram alguns cursos de yoga, de meditação, e baseado nisso, e também numa reportagem da época, não sei se realmente as duas coisas se comunicam, mas houve essa história que um aviador tinha sumido e a família pensou que ele tinha morrido. E essa família era de fé espírita. E dentro da conotação espírita, essa família foi e pediu um contato através de um médium de psicografia, e esse médium falou: não, ele não morreu, ele está conosco, está bem. Então, baseado nessa miscelânea de formas de contato, o grupinho do Charlie, da Verô, fizeram essa tentativa e foi frutífera. Eles conseguiram uma mensagem em formato de psicografia, que é quando a mão daquele que está psicografando tem movimentos involuntários, e essa mensagem
ela convidava o pessoal para um encontro físico, porque eles questionaram a existência desses seres. Eles falam assim, não, mas a gente não acredita, será que isso não é só loucura da cabeça da gente? Vocês podem dar alguma prova da existência de vocês? A partir dessa mensagem, eles estiveram no local e hora marcada e um objeto apareceu. Então, a diferença do contatismo do Sunes é essa. Todo aquele contato que é feito via psicografia, telepatia, até mesmo num sonho ou numa impressão, eu estou sentindo algo, um formigamento e algo assim, tem uma confirmação física. Então, a gente não tem essa loucura de estar ouvindo, talvez até um espírito da Terra, aquelas pessoas que têm contato com espíritos, com desencarnados, se fazendo passar por um guia extraterrestre, suponhamos. Aí fala, então me dê uma confirmação física que qualquer um pode ver. Aí pode vir falando assim, olhe para o céu daqui a 10 minutos, no seu quintal, aí no seu prédio. Se você olhar e algo incomum aparecer, um facho de luz, uma coisa que pisca e para, uma coisa andando totalmente lenta ou muito rápido, ou fazendo movimentos erráticos, você tem essa sua confirmação de que a sua comunicação foi validada. E às vezes também as comunicações são validadas até por outros integrantes. Com essa tecnologia nova que nós temos agora, o contato é o mesmo. Você está em outro estado e nós estamos conversando aqui tranquilamente com essa tecnologia nova. Pode acontecer de você fazer um pedido aí de uma confirmação de uma mensagem e eu receber aqui essa confirmação. Não sabia que era você que pediu a confirmação, mas a gente coloca no nosso grupo. Gente, se alguém pediu a confirmação, eu vi um objeto há tantas horas, tantos minutos aqui no céu da minha cidade. É uma confirmação também. Claro, para aqueles que estão no processo de comunicação, que não é para todos inicialmente. Então, vai ter um momento dentro daquela apostila que eu citei para você, o guia de práticas, que alguns grupos mais novos vão entrar no processo de comunicação. Então, até lá, é como se estivesse fazendo um pequeno treinamento, estudando os conceitos, fazendo as pesquisas. Então, realmente é uma coisa que foi muito bem estruturada. Diria um amigo meu que foi feita a quatro mãos. Foi a mão da Verônica, as duas mãos de Verônica e as mãos dos guias. Eles ajudaram a trazer todo o esquema do guia de práticas, que é o nosso roteiro para os estudos e práticas de campo e outras práticas suneses, né? Que são várias. Existem as iniciações também, que diz respeito a quando o integrante está mais avançado, ele tem algumas iniciações para cada nível de estudo. Bem, eu vou entrar numa questão aqui que eu acho muito importante, inclusive eu coloquei na chamada da entrevista, que é o seguinte: em relação à onda de avistamentos de objetos aéreos, inclusive filmados ou registrados por celular, por moradores de várias localidades, nos Estados Unidos, Brasil, etc., entre outros países. Essa onda ela ocorreu recentemente, inclusive a partir de novembro do ano passado. Eu queria saber de você o que você acha que são, ou seja, são todos drones, conforme foi noticiado, inclusive pelo próprio governo norte-americano, ou você acha assim que entre estes avistamentos, registros, teria também naves extraterrestres? Eu queria saber o que você pensa, se você sabe algo a respeito, se tem alguma informação sobre. Entendi. Olha só, informação privilegiada é algo que eu particularmente não tenho. E se a nossa coordenação e diretoria, vamos chamar de diretoria, né, coordenadores e conselho do projeto, recebeu algo dessas informações, ainda não foi repassado para os grupos. Mas eu, particularmente, eu entendo que há 50% de chance de ser uma coisa ou outra. Porque, como você bem sabe, os governos sempre têm a política de acobertamento desses fenômenos. Então, o próprio caso Roswell é um caso aí famosíssimo que até hoje, até mesmo eu, talvez você também, tenha dúvida se realmente foi um balão meteorológico ou se foi realmente uma nave e eles colocaram aqueles destroços do balão lá para encobrir. Então, é uma política realmente de acobertamento. Mas, por outro lado,
pode realmente ser outra onda de fenômenos de aparecimento de naves ou sondas ou equipamentos dos seres de fora do planeta, com algum objetivo que, para mim, particularmente, não está claro. Apesar de eu ter certa consciência e certa tendência a imaginar que, como já estamos há vários anos já na prorrogação do que poderia ter acontecido na década de 50, né, da guerra nuclear, aqueles 50 anos que foi feito o pedido de prorrogação da gente aqui, né, no planeta, vai que, por termos conseguido essa anistia, essa prorrogação, que eles começaram agora a abrir mais os fenômenos para pessoas que não estão inseridas no nosso meio ufológico, de qualquer que seja o meio ufológico. E outro detalhe que eu acho também válido falar, novamente a minha opinião pessoal, é que se realmente forem drones, quem é que está com esses drones? Cadê a fábrica? Cadê o número de série? Alguém deve ter fabricado, alguém deve ter vendido para alguém. Então, se os governos quisessem realmente descobrir, principalmente o governo dos Estados Unidos, que é uma potência em inteligência de todas as formas, a gente vê nos filmes a CIA, FBI, o Arquivo X do nosso amigo Mulder, né? Então, todas essas agências de inteligência não conseguiram descobrir a origem dessas máquinas. Para eles era muito fácil verificar qual fábrica fez, da onde veio uma matéria-prima, até mesmo sinal de rádio ou GPS, caso fossem realmente drones de outra nação, até mesmo de particulares, eles conseguem rastrear sinal de GPS, sinal de rádio. Então, se simplesmente falam, ah, é drone, a população mais leiga e mais simplória aceita e segue a vida. Mas é complicado para a gente aqui no Brasil tentar descobrir sem um auxílio externo, apenas baseado nas notícias que todos têm acesso na TV e na internet. Tem muita teoria da conspiração, como é um termo muito falado ultimamente, né? Teoria da conspiração. Então eu julgo e te dou uma opinião de 50%, tanto para A quanto para B, certo? Correto. Acho que ficou bem esclarecido. Inclusive, quero engatar aqui, nesse contexto, sobre o medo, porque muitas pessoas ficaram assustadas, às vezes entrando em pânico, enfim. Então, eu queria, assim, saber sobre o medo que muitas pessoas imaginam, né, têm de extraterrestres. Por que você acha que tem pessoas que têm esse tipo de medo? Há alguma razão para elas terem esse medo desses seres, ou este medo é infundado? Pois bem, Carlos. Eu imagino que o medo é inerente à criatura humana e a outras criaturas também. Se não fosse o medo, muitas raças e gêneros de animais e o próprio ser humano não teria sobrevivido. O medo é uma grande ferramenta para a sobrevivência. É o medo que te faz não entrar numa rua escura, é o medo que faz com que, sei lá, a gazela não chegue perto de um leão à toa, é o medo que faz supostamente um homem que cai no mar e um tubarão chega próximo, ele sai nadando desesperadamente para salvar a vida. Então, realmente, o medo é inerente à criatura, tanto racional quanto irracional. Por mais que nós tenhamos inteligência, nós temos medo. Eu mesmo, quando eu via meus filhos pequenos tropeçarem, eu tinha medo por eles, que eles se machucassem. Então, era uma reação espontânea de pai, eu sentia um calafrio, o coração acelerava de uma hora para outra, pensando que eles iam bater a cabecinha e machucar. Então, as pessoas têm medo de tudo dentro de seus parâmetros e paradigmas de criação, de medo e por aí vai. Um exemplo clássico é aquele rapaz que faz Selvagem ao Extremo, um ator aí famoso das TVs, que ele pega em sapos venenosos, pega em cobras, ele não sente medo, por força da criação acadêmica dele e da forma dele viver. Eu não teria coragem de tocar num animal peçonhento por eu saber, não, o veneno dele tem vacina para isso, pode pegar, se ele te morder, não tem problema. O que ocorre o medo, então, em relação aos seres de outros planetas? Em primeiro lugar, é o desconhecido. Então, tudo que é aquilo que é desconhecido te traz medo. Até uma pessoa desconhecida que você vê na rua, cruzando por você por uma rua escura, pode ser a melhor pessoa do mundo. Você tem certo medo, porque você não sabe quem é, você desconhece aquela pessoa. Somado a isso,
as grandes produtoras de filme sempre fizeram que o extraterrestre é um ser maligno que precisa ser destruído e que o herói, no final, salva a mocinha e o planeta. Temos exemplos aí como Alien, como Predador e tantos outros filmes que mostram o ET mal. Em contrapartida, teve o ET bonzinho, que foi o ET do Spielberg, né? Que ele sempre só queria telefonar para a casa dele e ir embora. Então, eu acho que o medo, particularmente falando em relação ao extraterrestre, tem a ver com o medo da abdução, o medo de ser usado como ferramenta de pesquisa, como espécime, como cobaia. Então, por exemplo, o filme Fogo no Céu mesmo, ele mostra o cara muito desesperado, ele sendo feito experiências nele, ele sem saber onde estava, desnorteado. Existe também falar que os extraterrestres apagam sua mente, que você não lembra de nada quando você volta de uma abdução. Abdução esta, forçada, e não aquela voluntária que aconteceu com os nossos amigos lá nos idos de 1950, que a nave pousou, abriu a porta e convidaram eles a entrar. Eu entraria, um convite desse amável, né? Agora, um facho de luz, você está lá passando, aí a nave vem, solta um facho de luz, te carrega, você fica sem gravidade, sem peso, é levado para dentro da nave, chega lá, os extraterrestres não falam nada com você, e começa a pôr sonda, começa a pôr aparelhos, gera medo. E essa pessoa, ao ser devolvida, vai divulgar essa experiência como uma experiência ruim. Então, eu penso que o medo está inerente a isso, ao desconhecido, ao medo do fracasso, ao medo da dor, até mesmo da possível morte do corpo físico. Porque enquanto vivos, nós temos o nosso corpo como nosso lugar seguro, nosso lar. Então, mesmo quando fazemos viagens astrais, saímos do corpo à noite, temos experiências de projeção astral, você pode notar, se você passa algum perrengue no plano astral, algum medo, primeira coisa que você faz é voltar para o corpo físico, é quando você acorda assustado, com taquicardia, porque o corpo físico é o seu local de segurança. Então, por que que você não teria medo do seu local de segurança talvez ser ameaçado? Então, funciona assim. Eu penso que o medo tem muito disso e muito da ignorância também. Porque, às vezes, as pessoas veem na mídia, nos filmes, a única faceta dos seres de outros planetas. Eu já estive cara a cara com um Grey em projeção astral, que é mais ou menos baseado nessa carinha aqui, com esses olhos escuros. Ele estava de frente para o meu rosto, me olhando de pertinho, e eu numa calma que me assustou, a calma que eu tive em estar nessa presença dessa entidade. Porque apesar da forma física dele não ser muito aprazível ao que a gente é acostumado, que é a forma humanoide da Terra, nesse momento eu não tive medo algum. Mais ou menos isso que é a minha opinião sobre o medo dos extraterrestres, ok? Sim. Inclusive, do ponto de vista da psicanálise, por exemplo, o medo é tido como um mecanismo de defesa, no sentido de sobrevivência. É algo, podemos dizer assim, quase que instintivo. Então, você falou muito bem, de forma bem pertinente. Eu queria saber, de acordo com a sua experiência de contato com os extraterrestres e o conhecimento sobre eles, ao longo de todos esses anos, se existem seres extraterrestres negativos ou mal intencionados, se você já teve algum contato com algum extraterrestre negativo ou mal intencionado. Pois bem, Carlos. Eu penso também sobre isso, que depende do referencial. Olha só, para o ratinho de laboratório, o cientista que está fazendo experiências com ele está mal intencionado. Se o ratinho tivesse um raciocínio lógico sobre isso. Porém, o cientista está fazendo um trabalho necessário para uma vacina, um remédio, algo assim. Tudo bem que a diferença entre o ratinho e o cientista é abissal em questão de conhecimento e de todo o resto. Então, o que ocorre? Eu penso que bem ou mal depende realmente da interpretação. Talvez para aqueles seres que fazem uma abdução com o objetivo de dissecar uma vaca, ou estudar um ser humano, ou, sei lá, colher material genético, eles não estão agindo com maldade, mas talvez com ciência. Eles vieram fazer uma pesquisa científica. Mas aquela cobaia humana que
em teoria foi abduzida, foi levada contra a vontade, interpreta aquilo como ato de maldade. Da mesma forma, como eu já falei sobre a mídia, né? A mídia sempre coloca o extraterrestre como um alienígena, que é o invasor, que quer roubar nossa água, quer pegar DNA, quer nossa terra, nossa agricultura. E isso é uma coisa ilógica, porque se os seres são tão, como eu diria, avançados, ao ponto de conseguir sair do planeta deles para chegar aqui, por que, que eles iam precisar vir aqui roubar água? Eles podiam simplesmente pegar a matéria escura do universo e fazer água. Para que, que eles precisariam de material genético nosso se eles são os mestres da genética? Então, eu acho que isso também realmente é uma coisa assim, muito difícil de discernir se existem ou não os negativos e positivos, o yin e yang dos extraterrestres. Eu acho que não. Eu acho que todos eles têm um objetivo. E esse objetivo pode ser levado em consideração como maldade, como bondade, ou até mesmo como neutralidade. É uma opinião particular minha também. E eu nunca tive contato ou interação com nenhum ser que me deixasse assustado. Sobre as experiências metafísicas de contato que você teve ou tem com seres extraterrestres relacionadas aos Suneses. Poderia nos falar mais sobre essas suas experiências metafísicas com esses seres? Sim, Carlos. Como foram algumas, uma quantidade razoável, seria muito delongado falar sobre uma grande quantidade. Mas principalmente as fora do corpo, né, em viagem astral, é que são interessantes, porque os fenômenos são muito ricos estando nessa situação. Os fenômenos físicos, como eu já citei no começo, que são o que acontece quando a gente está em prática de campo, são visíveis a todos. Agora, aqueles que foram específicos para mim, foram vários e muito interessantes. Mas tem muitas experiências, aí nós íamos precisar de bastante tempo para relatar tudo. As mais importantes, volto a repetir, está lá no meu livro. Suas experiências de contato, sejam elas metafísicas ou físicas, como você vem dizendo, tiveram algum tipo de impacto psicológico em você? Foram sempre positivas ou de alguma forma negativas? Como foi ou é para você ter esses contatos com esses seres extraterrestres? Olha só, eu imagino que se fosse colocar um percentual, seria 99,99% positivas. Nunca é 100%, porque às vezes, quando a gente espera algo e isso não acontece, tem uma pequena decepção. Porque talvez você vai a uma prática de campo achando que vai ter altos fenômenos e chega lá e não acontece nada. Mas os 99,99% sempre foram positivas, sim. Questão de medo ocorreu lá em 1995, porque as práticas que chamamos de autocontrole, naquela época eram divulgadas como autocontrole do medo. Então, nós não entendíamos bem, enquanto éramos novatos, nós pensávamos que era para a gente ir para o meio do mato, controlar nossos medos para poder ter o contato com eles. Mas não era isso. O autocontrole é muito mais do que autocontrolar os seus medos. Então, eles não promovem nenhum fenômeno que vai te dar medo, te trazer medo. Então, para mim, particularmente, sempre foram positivas sim, as experiências. É muito importante você esclarecer isso, porque às vezes as pessoas podem achar que seria algo diferente. Os chamados guias dos Suneses, que são os extraterrestres que vocês, membros ativos do projeto, têm contato, têm alguma semelhança no sentido de como eles se relacionam com vocês nos contatos? Com os guias, mentores, entre outros nomes que lhes dão, os quais fazem contato em centros espíritas, de Umbanda, entre outros, através de médiuns, no caso, né? Ou a semelhança é só do termo ou nome utilizado no projeto Suneses? Saberia nos dizer o porquê do nome guia no Suneses? A origem mesmo do porquê foi colocado como guias é muito histórica e passa do meu conhecimento. Eu já recebi a nomenclatura com guias, mas com certeza
poderíamos chamá-los de irmãos mais velhos, mentores, os caras lá de cima. Então, eu penso que a similaridade é realmente baseada apenas na nomenclatura do nosso português, mas é muito diferente dos guias pais de santo, ou espíritos ascensionados, ou espíritos de luz, porque voltamos a repetir sempre, Carlos, o nosso contato e nosso projeto liga-se a seres que estão vivos, encarnados. Não são seres de energia, não são seres de luz, apesar deles serem evoluídos e podermos chamá-los de seres iluminados, mas eles possuem corpo físico. Dessa forma, a nomenclatura é parecida, mas não idêntica. Mais ou menos isso. Perfeitamente. Também é muito importante esclarecer isso, porque alguns acreditam que os extraterrestres estão ascensionados, são extrafísicos, espíritos desencarnados, de luz, como você falou, dimensionais, interdimensionais, ultradimensionais, entre outras terminologias. Mas vamos à próxima. Esses guias do projeto Sunesis são parecidos biologicamente conosco ou são diferentes biologicamente? Não tem nada a ver, vamos dizer assim. Eu penso que o termo biologicamente é bem abrangente, então pode acontecer que eles tenham realmente diferenças biológicas por força até de uma evolução do corpo físico deles pela própria engenharia genética que ouvimos dizer que eles têm um domínio total. Tanto é que foi falado recentemente, não tão recentemente, que a longevidade deles é bem superior à nossa, podendo chegar até 4.000 anos de idade no mesmo corpo. Pensa só, imaginar que uns caras desses estavam vivos quando Jesus estava na Terra. Não é uma coisa bem louca de se pensar? Então, existe possivelmente as similaridades biológicas no fato de eles precisarem comer, precisarem dormir, respirar. Tanto é que se eles não fossem biologicamente compatíveis conosco, eles não conseguiriam estar na nossa atmosfera sem um tipo de aparelho para respiração. Então foi falado também que se você encontrar com esse terrestre que seja de capacete, alguma coisa para respiração, com certeza ele é de muito longe da nossa galáxia e talvez nem seja confederado, não faça parte da confederação, que a confederação inclui esses seres que têm essa similaridade de conseguir respirar o nosso oxigênio, devem tomar água, devem ir no banheiro, como todos nós, mas algo mais intrínseco, por exemplo, será que eles têm um coração ou dois? Será que o cérebro deles é maior do que o nosso? Será que a acuidade visual deles é superior? Bem ligado assim, à parte biológica da sua pergunta, é difícil saber. Mas externamente, sim, dois braços, cabeça, olhos, boca, apesar de ter uma fisionomia mais mongol, né? Os olhos um pouco puxados. Dizem que os homens são altos, bonitos e musculosos, as mulheres também têm um corpo escultural. Então, tem essas diferenças e essas similaridades com o nosso corpo físico humano atual. Ok. E de onde eles vêm especificamente? Orbes ou mundos da nossa galáxia ou de outras galáxias? Pois bem, essa informação completa eu não tenho, digamos, uma certa condição de explicar agora, porque faz parte de estudos de níveis avançados do projeto. Porém, até onde dá para a gente contar para você e para os inscritos do seu canal, eles hoje estão lotados em Ganímedes, que é no nosso sistema solar, mas eu chamo Ganímedes de uma base de trabalho, porque lá não é o planeta de origem deles. Então, os semeadores de vida falam muito sobre Morley, sobre a cidade de Lumen, mas é uma coisa que realmente ainda não dá para explicar tanto por força do... Para não dar spoiler, como nós falamos nas perguntas anteriores, né? Então, é algo que está mais dentro do estudo avançado e não seria o momento para a gente divulgar assim nessa plataforma por enquanto. Mas com certeza, os que nos visitam, eles estão dentro do nosso sistema solar, nessa base que é uma lua chamada Ganímedes. Ok. Inclusive, Ganímedes, pelo que você está falando e pelo que eu sei, é como se fosse uma colônia deles. Isso.
Imagine então que suas naves são altamente avançadas tecnologicamente falando, porque nós estamos falando de distâncias astronômicas. O fato de estarem na nossa galáxia não quer dizer que é um pulinho, né? Mas enfim, saberia nos dizer que tipo de tecnologia os extraterrestres utilizam para vencer essas distâncias astronômicas ou anos-luz de distância, dependendo do planeta de origem, para chegarem até o nosso planeta, por exemplo? Pois bem, falando dentro da nomenclatura atual, da física quântica, dos buracos de minhoca e por aí vai, eu imagino, porque essa é uma informação que, até onde eu sei, não foi explicada, não foi passada, porque não é o foco dos estudos do projeto. Mas, com certeza, velocidade da luz para eles, como já foi citado uma vez por eles mesmos, é como se fosse um caranguejo andando no fundo do mar. Então, a velocidade da luz para eles não é parâmetro para a gente medir distâncias, e não para medir velocidade, como você bem sabe, né? Então, quando se fala 4 anos-luz, é quanto tempo a luz demora para percorrer, quanto tempo, não, desculpa, qual a distância que a luz demora para percorrer em 4 anos. Então, é uma medida de distância e não de velocidade nem tempo. Mas penso eu que eles não usam as naves como veículo de transporte linearmente. Ah, vão sair do ponto A para o B. Eles realmente usam os portais de teletransporte, conhecidos dentro do projeto como Chandras. Então, eles simplesmente entram na nave para poder trazer a nave até aqui, passam por um Chandra e quase, se não imediatamente, eles saem na outra porta do lado de cá. Tanto é que o Carlos, a Verônica, teve experiências marcantes dentro de Chandra. Inclusive, visitou planetas através de um Chandra. Estava com a roupa do corpo, entrou num portal e saiu em outro planeta. Eu já tive uma experiência com Chandra, mas foi uma experiência extrafísica e foi bem bacana. E como seriam os seus orbes ou mundos de origem? Eles têm uma sociedade e cultura, por exemplo, como a nossa. Saberia nos dizer como são os seus mundos de origem? Há alguma semelhança ou algumas semelhanças em relação ao nosso mundo? Acho que semelhanças é possível dizer sim. O próprio Semeadores de Vida mostra que quando a Verônica estava lá, ela estava andando a pé numa rua calçada, com calçamento. Haviam prédios com uma certa arquitetura moderna que poderíamos hoje comparar com a arquitetura dos prédios da China, da Coreia, nesses grandes edifícios. Também haviam praças, inclusive numa praça tinham seres conversando ou tentando um contato telepático com o leão, um animal da terra que foi levado para lá. Também haviam centros de cultura, de estudo, como se fossem prédios governamentais. Também foi explicado que lá não existe um governo, como é o nosso caso, que realmente existe um representante, que é aquele que fala por todos. Mas também é uma eleição democrática, nada parecido com a nossa. O candidato ele não se candidata por dinheiro ou por status social, mas sim ele é levado a se candidatar pela experiência que ele tem, por ser aclamado pelos outros irmãos dentro daquele local. Também imagino que o ar é respirável, tal qual o nosso, e ouvi dizer que não existe a necessidade do dinheiro. Então, que as coisas lá são feitas, todos fazem tudo para todos. Então, se eu preciso de um macacão de uniforme, eu simplesmente vou no lugar que tem os uniformes, falo o que eu preciso, recebo aquele meu uniforme. Se eu sou um agricultor, eu vou lá, planto, colho, distribuo para todos. Seria uma utopia que deveria existir, inclusive aqui, mas nós sabemos que isso é impossível, né, nos tempos de hoje, quiçá no futuro. Imagino que nós vamos precisar de muita ajuda deles mesmo para poder chegar nesse nível, com certeza absoluta. Se não acabarmos antes, né, com o planeta, com tudo que está acontecendo aí, poluição e por aí vai. Mais ou menos isso, Carlos, que dá para falar assim, sem aprofundar muito, seria. Perfeitamente. Realmente, é como você falou, seria uma utopia. É uma sociedade muito avançada em relação à nossa. E no caso dos portais que você falou, né, que inclusive as naves podem utilizar, como se fosse um teletransporte, um salto quântico, né?
É por isso que você falou que não é linear, não é em relação a espaço-tempo. O que seriam os Chandras, então, de um modo geral, né? Relatados por vocês, membros do Projeto Sunesis. Existem diferentes tipos de Chandras, físicos ou extrafísicos, por assim dizer. Você falou de um extrafísico, mas eu queria que você falasse mais um pouco para a gente. Os Chandras até hoje nos foi falado que são em quatro, sendo que o primeiro ele promove uma letargia, por exemplo, nos insetos, nos anfíbios, nas cobras, que estejam num local de prática de campo, exatamente para proteger os integrantes de uma picada de um escorpião, de uma cobra, enquanto estamos em campo. Os outros, eles promovem manifestações de cheiro, calor, frio, podem ajudar na paranormalidade de quem está dentro desse Chandra, enquanto que o último nomeado Chandra 4 é realmente aquele que o portal de transporte usado por eles. Então, se manifesta sempre como uma névoa branca. Eu já vi um, inclusive, que ele manifestou como uma névoa no chão, como se fosse um nevoeiro. Não tinha nada e de repente apareceu aquele nevoeiro. Foi muito bonito de se ver. E um outro que eu tive oportunidade de entrar nele fora do corpo foi uma coisa assim interessantíssima. Eu estava em corpo astral consciente e aí eu vi aquele um corredor de fumaça. Aí eu falei assim: ah, isso aqui é um Chandra, eu vou entrar. Eu me lembro como hoje. Eu falei pensando isso, né? Então eu fui caminhando por dentro dele e à minha esquerda tinha um ser que eu o vi de lado. Então eu consegui ver o ombro, o antebraço, e ele tinha tipo uma luva que vinha até metade do braço. Mas algo me impedia de suspender a cabeça, eu não conseguia olhar para o rosto dele. E o mais engraçado é que eu fui com o famoso dedinho assim para cutucar, aí ele foi mexer o braço assim, não se deixou tocar. Foi muito bacana essa experiência. Então, até onde eu sei, são quatro tipos, cada um superior ao outro, até chegar no último, que é realmente aquele que promove o teletransporte mesmo, tanto de naves quanto da gente sem nave, e deles para cá. Também eles podem passar por um Shendra a nível holográfico. Um Shendra pode provocar um holograma dos seres. Então, às vezes, eles estão em algum lugar distante, se projetam em holograma, passa pelo Shendra e aparece para você. É bem bacana assim, cara. Me veio em mente, não é de hoje não, que no caso desses hologramas, que são projeções holográficas que vocês falam, você acha que poderia ser, numa outra hipótese, o próprio corpo sutil deles, de alguma forma se materializando ou não tem nada a ver? Eu acho que sim, viu? Porque para eles saírem do corpo conscientemente é muito simples. É como respirar. Nós é que temos que ter uma preparação, meditar, treinar por anos e anos, exceto, é claro, os projetores que já nascem com esse dom. Mas as vezes que eu tive projeção astral foi sempre ao dormir. Eu não consigo simplesmente sentar aqui e começar a meditar e sair do corpo, como alguns fazem. Não, eu fui dormir e espontaneamente aconteceu o fenômeno e eles talvez aproveitaram que eu estava espontaneamente projetado e fizeram algum tipo de contato desse jeito. Mas também pode acontecer deles terem me tirado enquanto eu dormia propositalmente. Só não dá para saber o que foi o que, né? Se foi um espontâneo e eles atuaram, ou se eles atuaram para acontecer algo. É bem bacana. Pode ser sim que essa projeção holográfica seja uma projeção do corpo astral dele, sim. Eu tenho uma certa certeza particular que não é uma projeção feita por um equipamento. São eles mesmos, mas deixaram o corpo físico lá em algum lugar e o corpo astral atravessou o Chandra para se fazer visível para a gente, sim. Porque eles têm uma tecnologia muito avançada, não só física, mas Sim. espiritual, astral, extrafísica. E esses seres que vocês contatam através do projeto Sunesis, eles têm algum interesse em especial em relação ao planeta Terra, aliás, ou a nós habitantes da Terra? Se sim, qual seria o interesse ou quais seriam os interesses desses seres em relação à Terra ou
a nós, habitantes dela. Mais uma vez, uma opinião particular minha, eu imagino que o interesse deles é um interesse de estudos, em primeiro lugar, mas também de ajuda para que a gente consiga, no mínimo, receber a nossa carteirinha de ser confederado também. Porque a gente sempre debate nos nossos encontros que eles têm vontade de sair da nave, sentar numa mesa lá, quando estiver numa fazenda, num sítio, e tomar um cafezinho com a gente comendo pão de queijo. Então, eles querem essa confiança, querem chegar e poder transitar pelas nossas cidades, transitar pela nossa casa, aparecer aqui do nada, ô Thompson, como é que você está? Vem aqui te dar um recado e tal. Então, parece que eles querem isso. Então, eu acho que o interesse maior é o interesse de ajuda e também de, como eu poderia dizer, de comum troca, né, de conhecimentos, mesmo que os nossos conhecimentos. Porque quando falamos em conhecimento, sempre pensa em conhecimento científico. Ah, não é ciência, ciência, ciência. Mas talvez eles querem mais do que isso, que a ciência eles já têm. Eles não precisam vir aqui atrás de um chip quântico que a Microsoft criou agora, eles não precisam disso. Tanto é que na época dos semeadores de vida, eles já tinham inteligência artificial. Lá tem um capítulo que mostra, né, a Verônica de frente a um telão e eles passando para ela um filme que mostrando o planeta árido, destruído. Ah, mas o que é isso? É uma máquina do tempo? Não, é um possível futuro do seu planeta. Com certeza eles usaram a inteligência artificial, essa mesmo que hoje faz candidatos inimigos se abraçarem, né? E tantas outras coisas engraçadas que a gente tem visto aí na internet. Então, para mim, o interesse deles é de ajuda. Eu acho que também tem um pouco de interesse de resgate de karma, por ter nos deixado tanto tempo ao léu, né? Sem nos dar uma certa assistência. Também nós merecemos esse puxão de orelha, porque depois que a bomba nuclear foi inventada, a coisa ficou estranha. Sem contar todo o resto, né, Carlos? Fome, miséria, todos as coisas ruins que o ser humano carrega em si, desde sempre, eu acho que eles querem tentar, não com característica de nos fazer mansos para nos dominar, nada disso, mas eles querem tentar tirar isso. E eu penso que não vai ser na minha geração, nem na sua, nem na dos meus filhos e netos, mas o projeto é o primeiro passo. Assim como outros projetos que existem também por aí, que a gente nem sabe se existe, mas deve haver outros, porque eles não iam experienciar somente como um tipo de caminho. Eles devem ter outros tipos de estudos também com outras pessoas. Mas certo é que eu acho que eles querem realmente nos ajudar a ter um futuro melhor, uma vida melhor, como é um dos logotipos do projeto, né? Que é para um mundo melhor, para uma vida melhor, essas coisas. Certo? Certíssimo. Conforme consta no livro Semeadores de Vida, que você mostrou mais no início da entrevista, e o livro Um Extraterrestre na Galileia, ambos da Verônica Paz Wells, Jesus seria, geneticamente falando, 25% humano e 75% extraterrestre, resultado de uma inseminação artificial. Qual seria o propósito da missão de Jesus em relação ao projeto Sunesis? Saberia nos dizer? Sim, mas com uma pequena ressalva. Não em relação ao projeto Sunese, mas em relação à nossa humanidade toda, né? Jesus, Buda e tantos outros são considerados avatares. E esses avatares, eles são seres iluminados e, penso eu, veio de fora da Terra, é extraterrestre, mesmo sendo divino. Porque é muito difícil falar de Jesus por força das religiões, né? A gente não pode cometer certas gafes nem blasfêmias. Então, o que acontece? Eu penso que o projeto de Jesus, se realmente veio de fora do planeta e se realmente a concepção dele foi uma inseminação artificial, que na época foi dado o nome de milagre, com certeza foi uma tecnologia, uma coisa extraordinária que fugia ao conhecimento da época, daquelas pessoas simplórias que estavam ali. Penso eu também que a linhagem de Jesus, a linhagem física dos seres terrestres, veio de longa data, então já foi feita uma linhagem até chegar em Maria,
que seria o corpo físico feminino ideal para receber aquela energia que se transformaria naquele avatar. E penso eu também que o corpo físico dele foi adequado, inclusive, para o sofrimento que ele teve. O próprio JJ Benítez, no Cavalo de Troia, ele não, o personagem, né, que ele está tratando no livro, ele trata Jesus de um gigante. Então ele fala em algumas partes do livro, o gigante estava olhando para o céu enquanto conversava com os discípulos. Ele tinha uma compleição atlética e por aí vai. Então, eu acho que foi a união de uma energia vital fortíssima com o corpo físico adaptado até às condições do local que ele encarnou, né, que ele nasceu, que era um local árido, muito sofrido, ele tinha que caminhar muitos quilômetros por dia. Então, realmente foi tudo bem feito para que esse avatar pudesse estar entre nós. Não por causa do projeto Sunés, mas por causa de algo muito maior, que seria um projeto realmente de abertura dos homens, de, como é falado, do perdão, do amor, das curas que ele fez. Então, ele veio realmente para nos ensinar uma outra forma de vida. Porém, não foi mundial, porque ele esteve ali na Galileia, mas não esteve supostamente no Japão, na Índia. Então, outros avatares vieram, mas vamos usar a palavra poderoso, mais poderosos ou menos, mais influentes ou menos do que ele, mas todos tiveram seu papel importante na formação dessas culturas. E Jesus, dentro dessa terrestre na Galileia, dentro dos semeadores de vida, é um ser muito bem querido, muito bem falado pelos guias. Tanto é, outro spoiler do livro, que tem um busto dele na cidade onde a Verônica estava visitando, quando ela foi lá em corpo físico. Então ela chegou para o Godard e perguntou: aquele busto que eu estou vendo realmente é de quem eu estou pensando? Imagina, cara, você está em outro planeta e tem um busto daquele ser divino que acho que um terço da população do mundo, né, acredita e é católico ou cristão em termos. Imagina algo assim, como que não é algo gratificante saber que esse ser veio para cá para tentar e conseguir, de certa forma, mudar a nossa estrutura política, religiosa e de tudo, né? Porque a nossa consciência fala. Então, já foi falado mesmo assim, onde está a lei divina? E a resposta é dentro da consciência. Você sabe que você está fazendo alguma coisa errada em relação, vamos chamar de pecados, né? Você está pegando uma bala escondida numa loja, na hora na sua cabeça, opa, isso aqui é errado. Então começa daí. Então realmente Jesus teve um papel muito grande em tudo da raça humana daquele tempo para cá. Mas, repito, para finalizar essa parte, realmente não foi direcionado ao projeto. O projeto é que soube dele, através desses fenômenos, desses livros, soube no sentido dele ser um ser supostamente extraterrestre e não extraterrestre e divino. Não só um extraterrestre igual aos outros guias. Um ser realmente diferenciado de tudo que a gente pode pensar e imaginar até hoje. Ok. Eu vou só continuar um pouco nesse tema, porque é o seguinte, Sim. segundo o mesmo livro Terrestre na Galileia, mais especificamente, e considerando o que você falou, inclusive que alguns guias dos Sunésios podem viver aproximadamente aí mais ou menos 4.000 anos, a exemplo do Godard, que é um dos guias, um guia da própria Verônica. Você acha assim que Jesus poderia realmente estar vivo fisicamente e voltar conforme na Bíblia, né? Consta na Bíblia, o que o Godard dá a entender através de uma comunicação com a Verônica que ela transcreveu neste livro. O que você pensa sobre essa possibilidade? Nesse caso, minha opinião pessoal pode ser dividida em duas partes. Uma é que vivo, com certeza ele está, porque a morte real não existe. Para nós que somos estudiosos desses assuntos, a gente sabe que o princípio vital é algo mais do que os átomos que compõem meu corpo físico. Então, a gente desencarnando, morrendo, qualquer nome que queira se dar a esse fenômeno, algo sobra. Então, o Carlos vai estar presente em algum lugar depois que o corpo físico dele falhar. O Thompson vai estar em algum lugar. Para o assunto específico de Jesus,
Algumas religiões falam que ele vai voltar numa nuvem, ou seja, vai voltar em um corpo astral, e também chamado de corpo glorioso. Então, ele virá no corpo glorioso, é um corpo diferenciado do nosso corpo físico. Porém, existe também certas vertentes que falam que um corpo astral, o corpo glorioso ou energético, ele tem a capacidade, desde que, é claro, essa pessoa, esse ser tenha esse dom, de se condensar ao passo de poder ser tocado. Então, pode, com certeza, como Godard disse, Jesus pode voltar num corpo visível, não transparente, não translúcido, que as pessoas possam vê-lo de frente, de lado, ele pode andar, pode produzir sons de paz, mas ainda assim talvez não seja um corpo de carne, osso, esqueleto, exceto se ele nascesse novamente no corpo de uma mulher terrestre, como foi da primeira vez. Ou simplesmente ele talvez já tenha um outro corpo físico desses de 4.000 anos e ele está habitando esse corpo físico desde sempre. Então, existem as opções baseadas no que você me perguntou, também repetindo, no meu ponto de vista pessoal, essas opções são válidas sim. Afinal de contas, ele é uma divindade. E, em termos, a divindade tem capacidade para tudo. Não depende de quase nada. Um exemplo foi transformar água em vinho. Imagina a energia que foi necessária para aquele fenômeno acontecer. Destruir o átomo da água, né, a nível subatômico ou quântico, como se diz, a moda agora, tudo é quântico, né? E transformar aquela massa de água, aquele volume, em outra coisa, inclusive com teor alcoólico. Não era simplesmente um suco de uva, tinha teor alcoólico. Então, realmente, as divindades, os seres que têm essa tecnologia de dom ou tecnologia de máquinas, computadores, sei lá o que, eles conseguem fazer isso, conseguem. Então, eu imagino que ele voltará num corpo que será possível ver, e se ele desejar, será possível ser tocado sim, e poderá ser sentido o toque. É o meu ponto de vista. Interessante a forma como você colocou as possibilidades. Inclusive, faz muito sentido. Ele não precisa estar necessariamente no mesmo corpo físico, como o Godard, entre outros guias do Projeto Sunesis. Ele pode estar habitando um outro corpo físico, ou no caso do corpo espiritual, mais sutil, fazer o que você falou, porque a materialização é um fenômeno mediúnico, no caso de mediunidade física, que é rara, mas acontece. Temos até fotos de materialização de espíritos em centros espíritas, por exemplo. Pode Aqui, mostrar. ó, um paranormal que fazia fenômenos de materialização. O Thomas Green Morton. Esse livro fala sobre isso, e ele é um cara da perna. Né? Ele materializava pedra, o próprio Sai Baba, se não for, todo mundo fala que ele é charlatão, porque ele fazia passe de mágica. Mas o cara não tinha nada nas mangas, fazia assim, saiu um diamante, saiu uma corrente de ouro. Né? Ele tinha aquele pó cinza que ele tirava de um balde, aquilo não acabava nunca. Então, se a gente consegue aqui, imagina o pessoal de lá. Pois bem, é, o Sai Baba, você tem vídeo no YouTube, é só pesquisar, não tem fraude ali, ele materializando relógio, entre outros objetos, mas enfim. Inclusive, Thompson, eu estava falando a respeito de materializações através da mediunidade física e eu citei algumas fotos. Claro que não dá para confiar em todas as fotos, mas tem um trabalho muito interessante, inclusive de um médico, o Dr. Paulo César Frutuoso, onde ele disponibiliza algumas dessas fotos em vídeos do YouTube. É só dar uma pesquisada lá. Eu queria saber quais foram as suas experiências mais importantes, intrigantes ou marcantes, ou que você presenciou no Projeto Sunesis. Como foram ou como se deram elas? É, a mais marcante, que ainda é a mais marcante, mesmo depois de tanto tempo, foi um contato que eu e Glicídio tivemos com uma nave pousada a menos de 100 metros da onde a gente estava. Não foi dentro do projeto, mas sem o projeto, penso que isso não teria acontecido conosco. O que ocorreu foi que
Na época, eu era o coordenador do grupo, os idos de 97, ela estava grávida de Thales, meu filho, com 7 meses, então realmente para mim é 97, que é a data de nascimento dele, nasceu em setembro. Com isso, dentro da coordenação, nós recebemos uma informação que um casal havia tido uma experiência muito forte com 3 naves ao mesmo tempo. E eles estavam aqui na minha cidade, eles montaram uma loja de perfumes da marca, não sei se existe ainda, Contém um Grama. E esse casal, nós fomos até a loja deles, no final do expediente, fazer uma entrevista para colocar nas nossas datas, nosso registro do grupo. Estando lá fazendo entrevista, Glicídia barrigudona, eles estavam acabando de fechar o caixa, uma loja pequena, mas bem arrumadinha, bem estruturada, e conversa vai, conversa vem sobre as experiências deles. Eles disseram, inclusive, tem um lugar lá perto de casa que a gente gosta de ir à noite para olhar as estrelas. Aí, do nada, eu falei com o Glicídio, vamos embora lá? Aí eles também se entreolharam e disseram, vamos. Aí fechamos a moto, eles tinham uma motinha, fechamos a loja, né? Eles tinham uma motinha tipo scooter. Aí nós fomos seguindo eles até a casa deles, eles guardaram a moto, entraram no nosso carro, pegaram os blusas de frio, eles nos emprestaram os casacos deles também, a gente estava preparado para isso, e fomos subindo a serra. Lá chegando tinha uma luz muito intensa, mas muito forte mesmo. Aí o homem deste casal, ele disse, vocês estão com sorte. Quando ele acabou de falar isso, a luz reduziu o suficiente para a gente conseguisse ver a nave. E estava lá, parecendo realmente um hambúrguer. 2 pratos e o meio seria o bife do hambúrguer, que ficava girando. Cara, mas foi interessante, foi fascinante. Não há sensação melhor. Não tivemos medo, não tivemos receio. Nós chegamos, abrimos as portas do carro. A esposa desse senhor, eu não vou citar nomes, né? Mas se eles estiverem vendo o vídeo, gente, entre em contato de novo, porque vocês estão muito sumidos. Já se vão 27 anos que nós não vemos vocês. A moça, ela era telepata, bem poderosa, então ela conversava com os seres, igual nós estamos conversando aqui. Só que ela não tinha conhecimento de nada. Então ela virava para a gente, o que que eu pergunto, o que que eu pergunto? Cara, foi muito bom. Nós ficamos mais de 2 horas ali, parados, tranquilos. E volta e meia, algumas luzes entravam na nave, que hoje nós sabemos que são canepas. Então eles soltavam as canepas deles para fazer algum tipo de trabalho e elas estavam retornando de tempos em tempos e entrando na nave. Como dizem no jargão ufológico, deu para ver as janelinhas da nave. Cara, era perfeito. A coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. E ela não colava no chão, ela não tinha os pezinhos igual essas assim de brinquedo, ela não tinha os pezinhos. Ela ficava como se ficasse num colchão de ar. Imagino que sempre pronta para, né, uma necessidade de uma fuga qualquer. Só que conosco, não sei se já sabia que a gente estava enfronhado nesses assuntos, não fez nenhuma manifestação para nos assustar, não fugiram, pelo contrário, diminuíram a intensidade da luz para a gente pudesse ver os detalhes. Chegamos ao ponto de perguntar: vocês vão sair? Vocês vão se mostrar? Eles disseram assim: não, e vocês sabem por quê. Na época eu pensei que é porque nós tínhamos feito um lanche na loja desses entrevistados com coxinha, com carne, com frango, e refrigerante. E é sabido que os extraterrestres não gostam, eles não são carnívoros. E essa matéria que a gente ingere nos provoca certas alterações na nossa aura, no nosso cheiro energético, que eles têm certa repulsa quanto a isso. Eu pensei que era isso. Mas com o passar do tempo, eu imagino que é porque eles eram de outra raça, não tão humanoide quanto as do projeto, e presumo que eles não queriam sair para não nos provocar algum tipo de reação de medo. Foi a presunção que eu tive, mas anos depois. Certo é que a única preocupação que minha mulher tinha é se alguma coisa da nave, alguma radiação, alguma coisa, poderia estar influenciando no neném, né? Eles disseram que não, que estava tudo bem,
e que ia decorrer tudo certo com parto, essas coisas assim. E hoje meu filho faz parte do projeto também, ele tem um grupo aqui na cidade, um grupo que foi reaberto recentemente. Então essa foi uma grande experiência que não foi sobrepujada, mas outras foram similares a essa. Experiências de sondas dentro de casa, sonda acompanhando o carro da gente, quando a gente estava indo ou voltando de algum lugar, fachos de luz, a nave vem andando lá no céu como confirmação de uma comunicação, né? Aí de repente faz assim, e continua andando. Cara, é maravilhoso. Não tem nada que sobreponha isso, mas vou falar com você, viu? Foi muitas experiências bacanas. Experiências fora do corpo, eu já citei algumas. A própria experiência de comunicação telepática é engraçado, porque você consegue distinguir quais são os guias que estão falando com você na sua cabeça. Então, o Godard já tem uma voz, né? Vamos falar assim, uma voz mais pesada, mais austero. Já o Oxal, que é um pouco mais brincalhão, ele conversa assim mais tranquilo. Teve a Xanxa mesmo, nos últimos 2 anos é que eu consegui uma comunicação com ela. Ela já é mais doce, é uma coisa bem na energia, bem feminina mesmo. E, pasme, apareceu para a gente na última saída, na comunicação, um guia chamado Cuba. E esse Cuba está lá nos Semeadores de Vida, naquela página, convidando o Benítez, se eu não me engano, é o Cuba que está lá. Aí eu falei, cara, os caras estão aí sempre, desde sempre, a mesma equipe. Então é muito bacana, cara. É uma coisa assim que vale a pena. Não é idolatria, não é ufolatria, não é viagem. Mas como eu disse lá nas outras perguntas para trás, que nós respondemos a vocês, só dá para acreditar quem está enfronhado seguindo essa forma de estudos nossa. Porque é muito complicado acreditar nos semeadores de vida, porque as pessoas são muito céticas. Ah, não, você entrou numa nave, você foi para outro planeta, você passou num portal, você está doido, não tem isso não. Tem gente com muita cabeça quadrada, muita viseira e não visão. Né? O tamanho desse universo, só nossa galáxia tem quantos milhões de anos-luz? Acho que 100 milhões de distância de uma ponta a outra. E nós mesmos sabemos pela ciência da Terra que o que é visto no céu equivale a 4% do universo mapeável e já tem tanta coisa em 4%. Imagina os outros 96%. Uma frase também que é sempre dita por alguns desses guias, eles falam que eles já estavam circundando aqui o planeta quando estava esfriando. Então essas civilizações são, ó, nós estamos no jardim de infância em comparação a isso. Por isso eu sempre falo que arrogância, dinheiro, fulano tem bilhões, ciclano tem isso, né? É tudo futilidade. Porque o que é dinheiro, o que é poder financeiro, para esses caras lá de cima? Nada. Então o homem da Terra, alguns deles juntam fortunas para viver milhões de anos e não passam dos 100. Por mais dinheiro que tenha, não consegue passar dos 100 anos fisicamente, né, encarnado. Então é bobagem. Dinheiro é importante? Pague nossas contas, compre nosso alimento, mas não é só isso. Não é só isso que existe. Então tem muita coisa aí e a nossa sede de conhecimento dentro do projeto é exatamente por essas coisas. O projeto realmente te dá um norte, te dá uma nomenclatura, te dá um caminho a seguir para os estudos, com a anuência deles. E esses estudos vão abrindo a sua mente pouco a pouco. Não é coisa de, entrei no projeto hoje, amanhã estou andando na nave. Não é assim que funciona. É persistência, é confiança, como eu diria, é uma formação que não tem o final. Então é uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado e por aí vai. Você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar enfronhado nesse mundo. Porque se vocês deixam os guias para lá, você para e eles também falam assim, ele não está interessado mais, vamos tratar de outros assuntos. Então tem que haver persistência, tem que haver realmente uma continuidade. E é isso que a gente vem tentando fazer durante esse tempo todo. E já estamos aí na segunda geração, né? Ou terceira, depende do ponto de vista, se olhar a Verônica como a primeira geração, ou até mesmo quarta, se olhar o pai dela como primeira geração, que foi lá que começou tudo isso. Então teve Verônica, teve o pai da Verônica, nós que somos pseudo-filhos dela em relação ao projeto, e no meu caso, meus filhos já são a quarta geração, que estão dentro desses estudos. É muito bom, sim, cara. Eu sugiro que os telespectadores do seu canal consigam dar uma lida nos Semeadores de Vida. Não deixa essa experiência passar, não. Tem ele liberado na internet, o autor deixou gratuitamente em PDF, é fácil conseguir, pode pedir para a gente, porque vale a pena. Os Semeadores de Vida é um livro extraordinário no que diz respeito a essa questão ufológica real. Tem ciência lá dentro? Tem. Tem física, tem matemática explicada? Tem. Mas aquele contato com os Semeadores de Vida é um contato real. E por que eu acredito? Porque aconteceu comigo a partir do momento que eu estive com esse livro em mãos e que eu estive no projeto. Inclusive, se você achar interessante,
ao final aí dos nossos arquivos, que está sendo feito, você vai colocar no seu canal, coloca um adendo, que é uma reportagenzinha lá de 1900 borrachinha, quando a TV veio aqui em casa nos entrevistar por ser um grupo de ufologia lá na época do ET de Varginha. Aí vocês vão me ver lá quando eu era mais jovem, e desde aquela época nós nunca deixamos de tratar desse assunto. Não é, como eu volto a falar, não é uma ufolatria, não é que a gente está fanático, mas é porque o assunto vale a pena. Tem tanta gente que estuda outras coisas não tão importantes, né? Não desmerecendo os outros estudos, como, sei lá, ser fã de um grupo de rock ou de um time de futebol. Mas se for comparar, do meu ponto de vista, nada se compara a esse tipo de coisa. Exceto, é claro, a religião que cada um professa, aqueles que têm religião, e também está no seio das nossas famílias. Né? A família também tem que ir em primeiro lugar. Mas depois disso, Projeto Suneses e todo esse mundo e esse universo que está aí fora é uma viagem inesquecível, realmente fascinante. Muito bem, Thompson. Inclusive, eu vi esse vídeo que você falou, com a sua esposa, né? Falando, respondendo uma pergunta da jornalista, tem lá no seu canal. A gente vai chegar lá. E assim, falando da sua esposa, nesse contato que estavam vocês dois, mais um casal, se eu não me engano, né? Isso, 2 casais. Eu e ela e mais um casal. Perfeitamente. A sua esposa, ela que mais se comunicou, ela que se comunicou telepaticamente, no caso. Não, a esposa do rapaz que estava conosco. Nós estávamos engatinhando no projeto, praticamente. Havia pouco tempo de estarmos integrando. Mas a senhorita lá, ela tinha uma telepatia nativa. Tanto é que ela virava para a gente e falava: o que, que eu pergunto? O que, que eu pergunto? Porque ela não tinha conhecimento técnico ufológico, ela só tinha o dom da telepatia. Eu perguntei para esclarecer, porque acho que eu já tinha ouvido falar dessa história numa outra entrevista que você deu, que tem no seu canal também. E foi num podcast, sim, do pessoal da Sala Nerd, aqui da cidade. Perfeitamente. E o Sunesis, ele aceita qualquer pessoa interessada nele. Como as pessoas interessadas podem participar do projeto Sunesis? Existe algum requisito, ou existem alguns requisitos para fazer parte do Sunesis? Sim, eu vejo que não há nenhum preconceito em aceitar A, B e não aceitar C como integrante. Os pré-requisitos, o primeiro de todos, realmente, no meu ponto de vista, é fazer a leitura dos semeadores de vida. Porque ele te dá a base de saber se você realmente quer ou não participar dessa aventura. Depois, existe o site, né? Nós vamos deixar na descrição do seu vídeo o endereço do site, e lá no site tem mais instruções, tem um breve resumo, tem também um e-mail para contato. Porém, como os grupos estão, as pessoas, quer dizer, e podem estar em diversos estados ou até mesmo países, há necessidade que a coordenação, primeiro, aglutine essas pessoas interessadas para verificar se elas têm condição de abrir grupos, mesmo que grupos que necessite que as reuniões, que existem, as reuniões semanais para os estudos, que essas reuniões possam ser feitas, inclusive, por videochamada, porque às vezes a distância geográfica não dá para que essas pessoas se reunirem pessoalmente toda semana. A ideia é que o grupo seja formado, primeiramente, com pessoas da mesma cidade, facilita muito. Então, após essas primeiras organizações, que a pessoa fazer a leitura e mandar um e-mail querendo entrar no projeto, a coordenação tem que verificar a possibilidade de estar apto, os coordenadores, de estarem aptos a gerir novos grupos, porque eles também têm as vidas particulares deles, então nem sempre eles conseguem gerir novos grupos com tanta rapidez quanto a demanda exige. O nosso grupo mesmo, ele foi criado naquela data, como eu expliquei no passado, que veio a fita de vídeo com a proposta e uma cópia do livro Semeadores de Vida, antes de adquirir a brochura, assim como a cópia do guia de práticas. Então nós abrimos o grupo por ter recebido de um amigo a ideia. Só muito depois que começamos a mandar as cartas para a coordenação da época e nós tivemos também o feedback, que foi um telefonema, nos convidamos para ir até a cidade de Sete Lagoas. Coincidentemente foi quando a Verônica esteve em Minas Gerais pela primeira vez. Então nós fomos, entre aspas, aceitos na forma antiga, que era simplesmente ter o livro e uma cópia do guia de práticas. Hoje não é mais assim. Primeiro tem que passar pela coordenação para que seja bem organizado, porque tem grupos até na Rússia. Então não pode virar bagunça. Tem que ser uma coisa bem organizada. Mas com certeza todos são bem-vindos, sim. Ok, Thompson. Eu vou disponibilizar, como você falou, o site do Sunesis, a Sunesis Brasil, né? Isso. E no site vai ter o contato. Perfeito. Ok. Tem um formulário, né? Um formulário eletrônico, se preenche bem na tela, nome, e-mail, por que você gostaria de participar, mas pergunta simples. Ok. Estamos caminhando para o encerramento, Thompson. Eu gostaria de saber como você vê o projeto Sunesis hoje e como você o vê no futuro, assim, em termos de futuro. Bem, como eu já disse, né, eu sou figurinha carimbada, estive um tempo distante, mas uma distância que não me afastou dos ideais, somente nas reuniões, porque houve, né, como eu falei no passado aí na nossa conversa, houve umas coisas que ocorreram e os grupos acabaram. A estrutura caiu, estamos com ela remontada, já com o nome Sunesis. Então ela caiu na época que era Projeto Amar. Mas é a mesma coisa no que diz respeito a lideranças, a Verônica está sempre nos dando suporte, mesmo hoje ela estando no Canadá, porque agora não há fronteiras, né? Com essa tecnologia das videochamadas, está muito mais simples as instruções chegarem até a gente. Então eu continuo vendo o projeto como sempre foi. Para mim, o ideal de vida é uma coisa interessante, uma coisa que nos eleva muito, que serve realmente
para que a gente consiga um tipo de evolução mental, espiritual, de deixar o ego para trás, o que é muito difícil. Inclusive, em algumas reuniões até há debates mais acalorados, porque ainda somos humanos e sujeitos a erros. Então, de vez em quando saem umas briguinhas lá do pessoal que discorda, mas é tudo com um objetivo bom. Então, eu vejo o projeto hoje como o que eu sempre vi, uma ferramenta interessante, uma forma de contato com esses seres, lógica, uma forma sucinta, lógica, bem organizada, sem muita dificuldade, sem necessidade de aparelhagem, de colocar máquinas para capturar, não tem essa necessidade. Se eles querem aparecer, eles aparecem, não há necessidade de fazer vigília ufológica, como a outra ufologia trata. E futuro. Eu penso que as novas gerações que virão e que estão por aí vão depender muito delas para que o projeto continue, porque não somos eternos. Então, quando a gente desencarnar ou falecer, qualquer nome que queira se dar a esse evento, se alguém não continuar, pode ser que acabe sim a parte humana da Terra, mas com eles não. Eu imagino que eles vão continuar tentando manter esses contatos, nem que não seja mais com essa nomenclatura, com essa organização. Eles podem tentar uma outra forma de abordagem para as futuras gerações e talvez, como você bem falou no começo da nossa conversa, que estar com essa entrevista, com esse bate-papo aqui no YouTube, assim como os outros vídeos do seu canal que tratam de coisas bem interessantes, já andei vasculhando também, e tantos outros canais, se não forem derrubados, apagados, deletados por alguma força maléfica, né, que possa existir um vírus, sei lá, da Umbrella Corporation, que pode acabar com o YouTube e com a internet no mundo, vai ficar para as futuras gerações, sim. Então, alguém que estiver lá, vamos pesquisar sobre disco voador, aí joga essa pesquisa no Google, vai que aparece essa conversa nossa. E a pessoa, o pessoal lá em 2025 falava sobre isso, alguém que está pesquisando talvez em 2090, daqui a sei lá quantos anos. Então, eu acho que o projeto vai continuar, talvez não como o Sunes, mas o Godard, o Oxal, que esse pessoal não vai desistir da raça humana tão fácil. Eles vão continuar aí, nos incomodando, no bom sentido, e tentando alcançar o objetivo, que é fazer com que a Terra entre para essa confederação, para que possamos ter um futuro realmente promissor. Porque da forma que está hoje, está bem complicado. É isso. Muito bem. Inclusive, como você falou, futuramente, talvez a visão das pessoas pode ser diferente. Né? Talvez elas vão ver de uma forma mais natural, porque não sabemos ao certo o que vai acontecer até lá. Né? Sei lá, vamos colocar aí 20, 30 ou mais, como você disse. Então, nós, de alguma forma, somos, como eu posso dizer, estamos plantando o terreno para o futuro. Inclusive, na abertura dessa nossa entrevista lá, nos vídeos da década de 90, a apresentadora, não a que estava aqui em casa, mas a que fez a chamada, se eu não me engano, ela fala assim, eles são loucos por discos voadores. Então, na época era loucura, né? Hoje já não é mais. Hoje já é ciência. Já é estudo, já é uma coisa valorizada. Ouvi dizer, um amigo meu, inclusive, me mostrou que há uma faculdade de astronomia e ufologia. É um curso à distância, mas existe. Depois a gente procura um pouquinho mais e coloca. Ele me mostrou no telefone dele. Ó, existe sim. Eu falei, daqui a pouco nós estamos dando aula lá, a gente não tá sabendo. Legal, Thompson. Estamos encerrando. É, já fico com saudade. E assim, eu queria agradecer muito, de coração, viu, por você ceder o seu tempo, porque às vezes você está com muitas atividades, e você foi muito gentil, se disponibilizou prontamente, e isso é muito importante, porque toda essa entrevista vai ficar, a gente vai partir um dia, mas vai ficar. Então vai ficar para essas pessoas não só interessadas pelo projeto Sunesis, como até mesmo por ufólogos, sabe-se lá mais quem. Então, assim, eu agradeço muito mesmo, viu, Thompson? E, assim, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se você pode deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo essa entrevista. O espaço é todo seu, meu amigo. Perfeito, Carlos. Realmente foi uma honra estar aí iniciando essa sua grande jornada, né, de entrevistas desses vários assuntos que você estuda e domina. Você já conversou comigo em off, falando que vai ter uma gama diversificada de assuntos, mas tudo voltado à parte psicológica, mental, metafísica. Então é bem bacana. O que eu posso também te dizer é que esse assunto para mim realmente veio desde criança, não tem como tirar isso de mim, talvez só aquele alemão, né, pode tirar isso de mim, famoso Alzheimer. Mas enquanto ele não tirar isso de mim, nós estamos aí firme e forte. Não é algo assim, como eu já disse e repito mais de uma vez, não é uma idolatria do assunto, mas é muito interessante. Não há um dia que eu não levanto de manhã e penso, tem que fazer tal coisa para o projeto, eu tenho que mandar um e-mail. E olha que eu nem estou ainda dentro da coordenação geral, mas o meu interesse é bem grande em estar tratando disso. O que eu puder ajudar, fornecer alguma cópia de livro que não acha mais na livraria, ou então até mesmo
fazer uma filmagem de um evento do grupo gratuitamente, né, no registro da reunião. Eu sou e tento ser pau para toda obra dentro do projeto, com certeza absoluta. A mensagem que eu posso deixar a todos é que realmente vale a pena estudar essas coisas, é muito gratificante, então é uma viagem interessante, é uma coisa assim que não tem como descrever, por mais que eu tenha tentado nessas horas que nós conversamos, só quem está lá e que vê aquilo sabe a emoção que cada um sente. E como mensagem final, parafraseando o ET Bilu, eu sugiro que todos busquem conhecimento. Isso e também desejo a todos, como diria o senhor Spock, uma vida longa e próspera. É isso aí, pessoal. Gratidão, Thompson. E é isso aí. Até a próxima no Consciência Cósmica. Valeu!